Estamos voltando para mais um bloco do nosso programa. Eu recebo aqui na Sierra Móveis, local onde nós escolhemos alguns ambientes para conversar com pessoas queridas. Recebendo hoje a Nancy Alonso, Nancy, que é conhecidíssima, né, como grande defensora, como fundadora do GAPA, que é o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS. E hoje, presidente, já no segundo mandato como presidente, a Nancy estava brincando comigo, falando: olha, Pedro, as pessoas imaginam que eu sou presidente sempre, né, porque teve essa questão da fundação. E a gente comentava, né, Nancy, de uma certa forma, pela tua luta, por esse teu empenho, né, à frente do GAPA, as pessoas materializam a imagem do GAPA em você, não é isso? É, acabou meio que ficando, quando se fala em GAPA, as pessoas lembram de mim, né? É, né? O GAPA Santos, ele tem 22 anos. Quando eu falo Santos, me refiro a toda a nossa Baixada Santista. O GAPA São Paulo, que foi onde nasceu a ideia, 25 anos. Eles, no início do trabalho, quando estávamos no auge da epidemia de AIDS no Brasil e no mundo, recebiam uma ajuda financeira de vários países, de várias entidades e instituições de outros países, né? Hoje, como a realidade mudou, o conceito a respeito da doença também foi reformulado, a dificuldade tem sido muito maior, né, Nancy? Essa ajuda financeira já não existe hoje em dia, não é isso? Não tem mais recurso para a AIDS, que o Brasil passou a ser ponta de lança no atendimento a paciente. Sim. Né? E aí, com toda uma divulgação do governo dizendo que tudo aqui está resolvido, não vem dinheiro para prevenção. Uhum. E isso é assustador, porque no Brasil 31 pessoas são infectadas por dia pelo HIV. Por dia ainda, olha só que número, né, alarmante. Esse entendimento de que o Brasil está na ponta em relação ao tratamento, em relação à assistência, ele, de uma certa forma, tem seu fundo de verdade, né? Realmente o trabalho foi muito bem feito, mas a questão da prevenção, e o GAPA muitas vezes, né, trabalhou, dedicou, direcionou suas ações para conscientização. Como é que vocês conseguem ainda manter essas ações, essas campanhas, que são muitas vezes abraçadas por artistas de renome nacional e internacional? É sempre a base dessa questão da credibilidade, né, Nancy? O GAPA, graças a Deus, e a todos os voluntários, todas as pessoas que passaram por lá ao longo desses 22 anos, é uma instituição limpa, né, de uma credibilidade a toda prova. A toda prova. E saiu do movimento cultural mesmo, né? Surgiu, diferente de todos os outros GAPAs e todas as ONG AIDS, o GAPA surge do movimento cultural. Sim. Né? Então, o Alexandre Borges, por exemplo, é fundador do GAPA, os Santistas, enfim. E as pessoas veem, porque quando foi aquele SOS Santos, o Mutirão da Vida contra a AIDS, gente, a cidade estava um problema. Onde a gente chegava, falava: você tem AIDS? Não, você mora em Santos, lá todo mundo tem AIDS. É verdade. Olha, eu particularmente vou até relatar que eu passei por uma situação em São Paulo, pegando um táxi no auge, que Santos era a capital da AIDS, né? E que o motorista de táxi, quando soube que nós éramos de Santos, não quis nos levar, que existia, primeiro, uma desinformação muito grande, né? As pessoas imaginavam que o contato que dá a mão já era possível, né, de ser realizado, e era uma condenação à morte, né? A pessoa ser era decretada a morte civil da pessoa. E aí você até falou que tinha uma média de sobrevida de 6 meses. 6 meses. Não é? Era 6 meses. Hoje em dia mudou muito esse conceito, as pessoas já têm um lido melhor, já existe possibilidade de integração no mercado de trabalho, as pessoas que são soropositivas, Nancy? Olha, apesar de ser proibido o teste compulsório, muitas empresas colocam. A discriminação continua assim, os pacientes reclamam muito disso, né? É uma discriminação mais velada, e eu acredito que hoje tem um entendimento maior, porque em Santos toda a família ou teve um caso de AIDS ou teve alguém muito próximo com AIDS. Conhecido, né? Então isso já melhorou. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente já viveu mais de um quarto século da AIDS. E as pessoas que nasceram depois disso não pegaram. E são essas pessoas, jovens, hoje, que estão sendo infectados. Sim. Então, se não tiver... Que arrefeceu a campanha, né? As campanhas deram uma refreada, né? Então, se não tiver, o GAPA é Grupo de Apoio à Prevenção AIDS. Nós nascemos para prevenir. De repente, a gente teve que atender paciente, teve que dar cesta básica, teve que cuidar de crianças órfãs da AIDS, porque não tinha quem fizesse. Então, o GAPA passou a ser uma grande mãe, né? Abraçando tudo isso. Mas a nossa ponta mesmo é a prevenção. Então, você vê, quando o GAPA foi fundado, a Fundação Ford nos procurou para que nós fizéssemos um centro de apoio de prevenção.
foi feito e tivemos vários financiamentos, tivemos da Alemanha, tivemos do governo britânico, Estados Unidos, Fundação Fred Mercury, enfim, e cumprimos rigorosamente todos os nossos projetos, prestações de contas, relatórios, prestação de contas, tudo aprovado, e hoje a gente só tem uma verba da prefeitura para pagar o aluguel. Sim. Então, tudo que o GAPA faz, a gente consegue fazer porque tem amigos, assim como você, né? Que vai lá, joga bola com a gente. É verdade. Já que a Nancy me deu gancho, eu quero chamar as imagens aí, não é? De uma ação que também contou com a colaboração, com o empréstimo da imagem, com a cooperação de pagodeiros e de sertanejos. Foi realizado um jogo de futebol, vocês estão vendo as imagens, na Vila Belmiro, aliás, graças ao presidente do Santos Futebol Clube, que também cedeu, né, o estádio da Vila Belmiro, muitos artistas trazendo aí a sua colaboração, participando do jogo e aí, claro, né, atraindo um público numeroso. Uma pena, né, Nancy, que tenha chovido tanto, né? Mas mesmo assim, nós arrecadamos 4.221 latas de leite. O ingresso, na verdade, era exatamente uma lata de leite em pó. Muitas pessoas fizeram essa troca para colaborar, mas não puderam comparecer exatamente por conta da chuva. Mas mesmo assim teve um número significativo de pessoas. Eu sei disso porque estava em campo e foi ensurdecedor o barulho das fãs gritando lá pelos pagodeiros, pelos sertanejos que praticaram aí uma goleada sonora em cima dos pagodeiros, mas eu, infelizmente, joguei pelos pagodeiros. Mas, assim, o que vale realmente é a festa e a amizade. Foi maravilhoso, de todo mundo, né? Foi maravilhoso. Sinaldo foi fundamental nessa ação, né? A gente não pode esquecer, se houve esse jogo, se ele aconteceu por conta da dedicação de uma pessoa que se chama Sinaldo Freire. Sinaldo Freire, que está há alguns anos com você, né? Ele está conosco há 14 anos. A Nancy comentava conosco, né, essa dedicação, esse voluntarismo do Sinaldo no GAPA. Ele que participou, foi em todos os lugares, com os pagodeiros, com os sertanejos. Nós estamos mostrando aí algumas imagens agora do almoço que foi realizado no dia da realização do futebol, realizado lá no restaurante Metrópole. Aliás, um agradecimento especial também ao Paulo, né, que comprou, abraçou a ideia e forneceu alimentação para todos os integrantes, né? São artistas que vieram de outras regiões, que não são aqui da Baixada Santista, que vieram para colaborar, para participar desse jogo festivo. Eu tenho a impressão que eles combinaram com o Paulo de colocar alguma coisa na comida dos pagodeiros, porque o resultado foi... deixou os pagodeiros um tanto quanto sonolentos, que o resultado foi muito expressivo. Eu não quero nem mencionar aqui o resultado final da partida, mas houve, assim, a colaboração de muitas pessoas, de muitas empresas que acabaram, né, abraçando a causa. Gente, né, a Fundação Setaporte, sim, né, os práticos, veículos de comunicação também estiveram por lá, né, divulgando. Todos. Gente, é isso, sabe? Quando as pessoas falam, mas trabalhar no GAPA deve ser tão desgastante. É um trabalho difícil, a gente lida com doentes, né? Mas é tão gratificante, a gente vê, nenhuma porta se fecha ao GAPA. Você vê pelo número de colaboradores, a Vila Belmiro ter sido cedida, gente, aquilo é um campo sagrado, né? Aqui é um campo sagrado. Márcio e Vavá, não é, que foram os organizadores da equipe de pagodeiros, e também o Guilherme Santiago, que foram os organizadores da equipe dos sertanejos. Já se comprometeram para que nos anos vindouros nós possamos ter a realização e até uma revanche, né, dessa partida, para que os pagodeiros possam estar aí justificando a sua atuação no futebol. Nancy, quantas famílias vocês auxiliam hoje? Tem, né? Nós temos cadastrado 422 famílias e estamos distribuindo 65 cestas básicas. Temos 82 crianças de 0 a 12 anos e matriculada no núcleo infantil 16 crianças. Ainda é considerado como uma doença relacionada ao público homossexual, uma doença relacionada ao sexo? Ainda tem essa conotação direta, Nancy? A AIDS, eu acredito que ela é difícil de você trabalhar, porque ela tem um preconceito de ordem filosófica. Ela ganhou um rótulo mesmo, né, quando assim, surgiu. Foi infectada como?
Como não importa, vai importar lá para a vigilância epidemiológica para fazer o boletim epidemiológico para essa data. Estatísticas. Agora pergunta, ele é homossexual? Foi por droga? Porque está ligado à marginalidade, à promiscuidade. Ainda tem isso, ainda tem isso. A Nancy se transformou nesses 22 anos, né? Uma verdadeira especialista nesse assunto. E ela, com maestria, né, relembrava aqui o surgimento, né? Foi do macaco verde, é isso? Nancy? Conta rapidamente pra gente. O macaco verde da África. Hoje é o que se tem cientificamente, que esse macaco tem um poder de ereção muito grande, né? Poder de ereção muito grande, grande procriador, e os nativos injetavam esse sangue no pênis. Olha só que história. Algumas outras tribos comiam esse macaco. Nativos em busca de uma performance sexual de uma potencialidade maior, né, similar ao desse macaco verde, injetavam no pênis o sangue desse macaco, dessa raça. E alguns comiam o macaco, cérebro do macaco, enfim, né? E ele tem um vírus chamado CIV, que aí por uma mutação no ser humano ele se transformou no HIV. No SIDA, que é o HIV, conhecido aqui pela gente. Olha só. E aí não tem absolutamente nenhuma relação com relação homossexual. O macaco não desenvolve, ele vai ficar lá vivendo a vida inteira. Só que o ser humano sim, né? Entendi. Não, e não tem. É que quando surge nos homossexuais, né? Mas você vê que depois logo estoura com os hemofílicos, enfim, pela comercialização do sangue haitiano. Sim. Eu acho que a gente tem muito claro o seguinte, não importa como a pessoa se infectou. Que né? A única diferença, eu sempre coloco quando os pacientes chegam lá e falam, mas eu estou... É engraçado, umas coisas muito engraçadas, chega assim para mim assim, eu estou condenado. Eu falo, como? Você fugiu da cadeia então? Ele falou assim, não, eu vou morrer porque eu tenho AIDS. Eu falei, mas eu também vou morrer e não tenho AIDS. Né? Então eles já têm também isso. Isso acaba também prejudicando o psicológico, mata muito mais que o HIV, né? Vocês acabam tendo contato, né, mesmo com pessoas, com prostitutas, com pessoas que são ex-presidiários, que estão essa é a nossa clientela, né? Né? Então acabam estando muito direcionados para uma marginalidade, né? E agora a gente tem um problema muito sério que é o crack. Né? Então o crack, falou assim, mas inala, sim, mas a prostituição para se conseguir o crack. Pois não. E aí acaba não é por causa do cachimbo, enfim, mas da a droga prostituição. Em si, é por conta da forma que a pessoa encontra para comprar droga. E a violência também do crack, né? Porque como ela é estimulante do sistema nervoso central, a gente está vendo uma sociedade extremamente violenta. A orientação foi dada, as campanhas foram realizadas, né? Carece de se realizar mais campanhas, mais conscientização, mas naturalmente as pessoas já têm muito mais conhecimento do que quando surgiu. Eu digo, Pedro, que os pais têm que conversar com os filhos. Né? Os pais têm que orientar. Nancy, deixa eu te dar um beijo, obrigado, conte sempre conosco, viu? Obrigada. E olha, o programa Pedro Alcântara vai fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos com mais festas, mais eventos, mais acontecimentos sociais aqui da nossa região. Não sai daí.